Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Amados, estou aqui de novo no meu quarto de guerra, denominado assim pela minha esposa. Outro dia eu falo a respeito do quarto de guerra, mas eu estava aqui orando e meditando na palavra de Deus. Eu queria compartilhar com todos nós a respeito da palavra que Deus nos deu essa noite. Encontra-se em 1 Samuel, o capítulo de número 7. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 5. Amém? 1 Samuel 7, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais Samuel: Congregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Verso 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram na peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel subiram de Mispa, glória a Deus, e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porque foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E a cidade que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhes restituídas desde Ecrom até Gate, e até os termos de Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. Glória a Deus. Amados irmãos, observamos nesta palavra que nos diz que naquele momento Samuel ele olha para o povo e lhe dá uma ordem: olha, nós vamos congregar em Mispa, nós vamos nos reunir em Mispa. E a história diz que quando ali eles foram, ali Samuel recitava os mandamentos, ali Samuel julgava, ali eles se arrependeram dos seus pecados e ali eles jejuaram. Só que observe que quando eles estavam naquele lugar, eles estavam ali buscando a Deus. E naquele instante, amados, eu estou tentando aqui dar uma ajeitada aqui, está meio difícil aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu ajeito um pouco. Peraí, só um instante. Opa. Melhorou. E diz então que quando ali eles reuniram naquele lugar, os filisteus ficaram sabendo, e eles então todos imediatamente, os maiorais, eles não chamaram todos os guerreiros, eles não chamaram qualquer guerreiros, eles chamaram somente os maiorais, os guerreiros. Eles então foram para aquele lugar para guerrear. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que quando
Samuel disse a Israel: olha, nós vamos subir para Mispe, nós vamos ali nos reunir, ali Deus vai trabalhar, Deus vai tratar com nós. Observe que o coração dos israelitas, eles ficaram tenebrosos, eles ficaram temendo algo, porque aquele lugar onde Samuel escolheu para eles se reunir, para Samuel tratar com eles a respeito da palavra de Deus ali, era um lugar muito complicado, porque era um lugar difícil para eles, porque se nós observarmos no capítulo de número 4, foi naquele mesmo lugar onde houve uma batalha contra os filisteus, foi naquele mesmo lugar que os filisteus ganharam, milhares foram mortos, foram naquele mesmo lugar que a arca de Deus foi tomada, foi naquele mesmo lugar que os filhos de Eli foram mortos, foi naquele mesmo lugar que eles foram envergonhados. Então, quando Samuel disse para eles: olha, nós vamos voltar para lá, é para aquele lugar onde o diabo venceu, é naquele lugar, queridos, aleluia, onde você foi envergonhado, onde você foi humilhado. Mas entenda, querido, porque a nossa área, a nossa vida, ela não pode ser, querido, 40% de vitória, 30% de vitória. Não é o que Deus quer para nós. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida 100%. Deus, Ele quer plenitude para as nossas vidas, em toda a área da nossa vida. Deus, Ele quer casamento abençoado, família abençoada, Ele quer, querido, ministério abençoado, amados, Ele quer também para nós, Ele quer vida financeira abençoada, querido, porque o que adianta você adorar a Deus agora, nesse momento, dentro da igreja, em qualquer lugar que você chega em casa, os filisteus estão lá dentro. Ou você chega no teu trabalho, o filisteu está lá te afrontando, te envergonhando, ou as contas chegam na tua casa, você vê na sua conta não tem nada, na tua carteira não tem nada, você é envergonhado, amados. Deus, Ele quer 100%, Deus, Ele quer plenitude sobre a nossa vida. E Ele então diz: olha, naquele lugar, na área da tua vida que você foi envergonhada, volta lá. Olha lá naquela situação dentro da sua família, do seu casamento, que você perdeu, que você foi humilhado, volta lá, porque é lá que eu vou dar vitória, é lá que eu vou tratar com você, é lá que eu vou agir na sua vida. E diz então que quando eles foram para lá, se você observar bem o texto, os israelitas dizem: olha, nós vamos, mas Samuel, não pare, não cesses de orar, de interceder a Deus por nós. Eles já foram com medo, porque aquele lugar trazia, querido, uma história de derrota. Naquele lugar já trazia uma situação de humilhação sobre a vida deles, e ninguém quer entrar no lugar onde perdeu, ninguém quer entrar numa situação onde foi envergonhada, ninguém quer estar rodeado, querido, aleluia, num lugar onde o diabo pisou, sapateou, humilhou. Não, nós só queremos andar de cabeça erguida. Nós só queremos ir no lugar onde as pessoas conhecem da nossa história, as nossas vitórias. Ninguém quer estar no lugar onde todo mundo conhece a derrota. E Deus diz: é no lugar da derrota que eu quero te dar vitória. Volte lá. É lá que eu vou agir, é lá que eu vou trabalhar, é lá que eu vou manifestar o meu poder sobre a vida de vocês. Enquanto eles estavam lá, se você observar bem o texto, a Bíblia diz que os filisteus, eles ficaram sabendo que eles estavam lá, e o diabo é sujo. Provavelmente, muito provavelmente, eles disseram com os outros: olha, eles estão lá, aonde nós já vencemos, aonde nós conhecemos bem aquele território da vergonha dele. Eles estão lá naquele lugar onde nós já humilhamos, então nós vamos lá. E olha só, eles falaram: não vamos levar nem todo o nosso exército, não precisa levar todo o nosso exército para envergonhar, vamos levar só os maiorais, só os cabeças, só eles, nós vamos resolver essa situação. E então, quando eles chegaram, a Bíblia diz que Israel, antes de ver, Israel já ficou temente, já olhou para Samuel e disse: Samuel, melhor você começar a orar,
é melhor você começar a interceder, porque o negócio vai ficar estreito. A Bíblia diz que quando Samuel estava sacrificando, os filisteus chegaram. E foi naquele lugar, querido. Só que agora o lugar era diferente, a situação era outra. A Bíblia diz que eles estavam se humilhando perante Deus. Eles estavam jejuando diante de Deus. E eles tinham falado, foi nós quem pecamos contra o Senhor. Eles reconhecem o seu pecado, a sua fragilidade, colocou Deus acima de tudo. No capítulo 4, querido, eles saíram sem perguntar a Deus. No capítulo 4, eles saíram sem consultar a Deus. No capítulo 4, eles obrigaram a Deus a participar da batalha deles, está entendendo? Eles foram lá, buscavam a arca e colocaram a arca lá, querido, sem consultar a Deus, sem nada. É como se pessoas obrigassem a Deus, querido, a entrar na briga dele, na batalha dele. É aquela situação que nós falamos, olha, eu vou colocar Deus contra a parede. Ninguém coloca Deus contra a parede. Se Deus decidir te dar a vitória, Ele te dá a vitória. Se Ele falar que não é hoje, acabou, querido. Só que dessa vez eles estavam ali diante de Deus com o coração aquebrantado. A Bíblia diz que Deus, Ele trovejou dos céus e confundiu os inimigos. E naquele momento o povo de Deus entrou na batalha com tão força, vendo Deus agir na frente. A vitória foi tão grande, querido, que não sobrou um. Eles perseguiram o povo dos filisteus. E é uma coisa muito interessante, que eles pegaram, Samuel pega uma pedra e coloca ali entre Mispa e Sem. O lugar, querido, era de derrota. Quando eles passavam ali, eles lembravam da tragédia, da humilhação. Só que Samuel resolveu colocar uma pedra. E quando eles passavam ali, depois daquela situação, eles não lembravam da derrota, eles olhavam para a pedra e falavam um com o outro. Aqui o Senhor nos abençoa. Por quê? Está vendo aquela pedra? É o sinal de Deus. Jesus Cristo, a pedra angular. Jesus Cristo, querido, aleluia, a rocha. Aleluia, antes de Jesus na sua vida era humilhação, era derrota, era enfermidade, era tragédia. Depois da pedra, depois de Cristo, aleluia, veio a exaltação, veio, querida, aleluia, a glória. Depois de Cristo, querida, aleluia, a cura. Antes, querida, aleluia, da pedra, aleluia, que era Cristo, amado, era a enfermidade. Depois da pedra, a cura. Antes de Cristo, querida, aleluia, a derrota. Depois de Cristo, querida, a vitória. Antes de Cristo, querida, a humilhação. Depois de Cristo, a exaltação. Antes de Cristo, a vergonha. Depois de Cristo, querida, aleluia, a alegria, o cântico de glória, de gozo, de felicidade. Antes de Cristo, porta fechada. Depois de Cristo, as portas se abrem. Antes de Cristo, querido, a cabeça para baixo. Depois de Cristo, olhando para os céus. Antes de Cristo, amado, aleluia, Jesus, o diabo pisava, o diabo fazia o que queria. Depois de Cristo, Ele que coordena, Ele quem manda, Ele quem exalta, Ele quem faz. E a vitória é nossa em nome de Jesus, amado, entenda isso. Eles saíram para a batalha, para a peleja, eles venceram, eles perseguiram os inimigos até os últimos lugares. A Bíblia diz nos últimos versículos que nós acabamos de ler, que eles, querido, foram e tomaram tudo aquilo que os filisteus tinham tomado, arrebatado deles, aleluia, lá no capítulo 4, só que agora no capítulo 7, eles entraram, eles venceram a peleja e tomaram, resgataram de volta aquilo que era deles. E eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, aleluia, tudo aquilo que o diabo tomou, Deus vai colocar de novo na tua mão. Tudo aquilo que Satanás, querido, aleluia, tirou, aleluia, arrebatou da tua vida, da tua história, Jesus Cristo vai trazer de novo, vai deixar sobre a tua vida. Você vai vencer, não tem corona, não tem nada, querido, que impeça a glória de Deus, a promessa de Deus de se cumprir na tua vida. Toma posse de Deus, toma posse desta palavra nesta noite.
Tudo aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida vai acontecer. Queira o diabo ou não, queira o corona ou não, queira a situação financeira ou não, queira a crise mundial ou não, Deus, Ele prometeu, a vitória é sua no nome de Jesus Cristo. Toma posse. Eu deixo essa palavra para o teu coração nesta noite. Jesus, querido, aleluia, está agindo sobre a tua vida e a minha vida. Aleluia, se você crê nisso, aleluia, toma posse nesta noite, em nome